Capítulo 797, A Raiz do Problema 1. Depois das compras, eles foram dar um passeio noturno romântico em um dos muitos parques de Javok. Ou pelo menos era romântico para Camila e Lit, enquanto para 3 mulheres solteiras, estar cercada por pombinhos era assustador. Apesar da hora tardia, havia muitos casais jovens, fazendo com que os 3 magos Arna se arrependessem de sua escolha. Eles ainda não tinham terminado de visitar o parque quando de repente algo que se assemelhava a um portão de dobra, mas não apareceu em uma árvore próxima. Lita, a Dríade, saiu dela, estendendo os braços para Kila. Kila, querida. Você está realmente se jogando difícil, ela disse enquanto se aproximava de sua marca. Bons deuses. Ajude-me, Glória. Kila prontamente se escondeu atrás das costas largas de sua irmã. Glória lembrava-se bem de como as Dríades eram sedutoras de seus dias na academia, especialmente aquela Dríade em particular. O que você quer dela, Glória? Tentou perguntar antes de Lita jogar os braços em volta do pescoço de Glória e beijá-la. Lita conseguiu dar um bom aperto na bunda antes que Glória se recuperasse da surpresa e conseguisse afastá-la. Dríades são muito assertivas e agem nos 2 sentidos, Kila disse depois de se mover para trás de Fria, apenas para ficar segura. Você não diz, Fria zombou, observando cada movimento de Lita. Todos ficaram tão surpresos que quase não perceberam o professor Duke Mart emergindo do corredor dimensional também. Ele era um homem na casa dos 40 anos, com cerca de 1,78 metros de altura e cabelos loiros espessos. Além do cavanhaque, seu rosto estava perfeitamente barbeado, dando-lhe uma aparência calma e jovem. No entanto, sua expressão tensa e as bolsas pesadas sob seus olhos disseram a eles que ele não estava lá para uma visita de cortesia. Por que diabo seu amuleto de comunicação não está disponível, Maga Ernas? Estou tentando entrar em contato com você há horas, Mark disse. Porque estou de férias e não devo voltar para a academia antes de uma semana, Kila respondeu ao notar que Lita agora estava olhando para Lit. Oi, lindo. Muito tempo sem te ver, tire as mãos da mercadoria. Irmã Camila ficou entre eles, não gostando nem um pouco do que viu. Os grandes olhos vermelhos de Lita brilharam na luz mágica do parque como rubis magistralmente lapidados. Tudo em seu rosto era perfeito, desde seus traços delicados até os lábios carnudos. Ela tinha cabelos sedosos até a cintura, vermelhos como folhas de bordo durante o outono, o que lhe dava um fascínio selvagem e desenfreado. Ela estava usando o que parecia ser um vestido de coquetel colante feito de folhas que deixava pouco a imaginação sobre suas curvas suaves e cheias. A única coisa que traiu sua natureza não humana foi sua pele verde clara. Você é muito bonita, irmã. Não me importo de compartilhar, Lita respondeu. Mas eu sim, a voz de Camila estava fria como pedra. Chega de tolices, Lita Mart disse. Nós realmente não temos tempo para isso. Peço desculpas pelo comportamento dela, mas sem ela, eu não teria conseguido te encontrar a tempo. Espere. Então você está procurando por Kila, não por mim? Perguntou Lit, meio aliviado e meio preocupado. Ele estava realmente começando a acreditar que dava azar. Sim. Agora, se você nos dá licença, você não vai a lugar nenhum com minha irmã sem uma explicação adequada. Glória elevou-se sobre Mart com um olhar ameaçador. Desde que ela foi suspensa do serviço, tudo em sua vida deu errado. Ser assediado por uma Dríade só piorou as coisas. Ela poderia bater em alguém, até mesmo o diretor Mart, para aliviar seu estresse. Mark não tinha vontade de discutir na frente de todas as pessoas que se reuniram para testemunhar na cena, então ele apenas acenou com a cabeça e apontou para o portão. Por favor, siga-nos. Falaremos em particular. Assim que atravessaram o corredor dimensional, eles se encontraram dentro da sala de estar do que parecia ser uma cabana aconchegante. Tudo, desde as paredes até os móveis, era feito de madeira, enquanto os tapetes e cortinas eram feitos de folhas. Apesar de sua aparência simples, cada peça foi fortemente encantada. Era diferente da magia que Lit costumava imbuir.
Em vez de ser forjada individualmente, para o senso de mana de Solos, parecia que a casa tinha um poderoso pseudonúcleo que de alguma forma era compartilhado com todo o resto dentro. Martus convidou a se sentar ao redor da grande mesa oval no centro da sala e um aceno da mão de Lita fez a mesa florescer 7 brotos que se transformaram em copos de madeira. Um segundo movimento de seu pulso os encheu com o que cheirava a um chá forte com mel. Onde estamos exatamente? Kila perguntou. Eu gostaria de saber, Mart suspirou. Pelo que sei, podemos estar dentro do deserto de sangue. O que é importante é que preciso da sua ajuda, Kila. Lit se levantou abruptamente, olhando por uma das janelas. A rua estava perfeitamente iluminada, mas o pavimento de pedra foi claramente realizado com magia da terra. Não havia tijolos nem pedras, parecia que tinha sido esculpido em um único pedaço maciço de rocha. A luz vinha de árvores magras, mas altas, que cresciam nas laterais da estrada, cujos galhos produziam frutos brilhando como tochas. Cada casa que Lito podia ver, mesmo aquela em que eles estavam, era na verdade uma árvore muito grande. Alguns deles tinham até vários andares de altura, com tantos andares e janelas que o faziam se perguntar se seu dono era podre de rico para os padrões das plantas ou se eles eram habitados por várias pessoas. Solos, tenho a sensação de que não estamos mais no Kansas, ele pensou. Tudo em que ele pôs os olhos estava encantado como a cabana, tornando sua visão de vida incapaz de ver além das paredes. Minha ajuda com o quê? Kila perguntou. Você é o 4º melhor diagnosticador no reino, mas o 2º melhor quando se trata de exames de sangue e fisiologia mágica das plantas. A nata da cultura naquele campo específico era o próprio Mart. Eu acho que o assistente de campo Eval já a colocou a par do nosso problema com os mortos-vivos, correto? Todos acenaram com a cabeça em resposta. Ótimo. Isso tornará a explicação de nossa situação atual mais fácil, já que a raiz do nosso problema vem daí. Trocadilho não pretendido. Vou pular o discurso usual. Isso é uma questão de estado a ir direto ao ponto. Atualmente estamos dentro de uma das cidades-estado do reino vegetal. Elas estão espalhadas por Mogar e são independentes umas das outras. As únicas coisas que sei sobre este lugar é que se chama Alaruel, que a cidade está localizada em algum lugar o continente Garlin, e que está passando por uma guerra civil. Eu não vejo como isso é relevante para o reino ou conectado com a migração de mortos-vivos. Plória estava ansiosa para sair dali. Em primeiro lugar, você deve entender que, apesar do fato de se parecerem conosco, o povo planta tem uma abordagem completamente diferente tanto da vida quanto da moralidade. Eles estão acostumados a se alimentar de tudo, até mesmo de seus próprios parentes, e seu ciclo de reprodução não envolve a paternidade. Mesmo quando se tornam sencientes, coisas como amizade, amor filial e família são palavras sem sentido, apenas a força importa. O governante de cada cidade-estado não é eleito, nem a posição é herdada. O governante muda cada vez que um indivíduo mais forte aparece e consegue tomar o poder. Seu líder atual, Lenan, a Titânia, há muito estabeleceu uma relação amigável com o reino, enquanto seu rival atual, Erlik, o Draugtreant, quer transformar Laruel em um refúgio seguro para seus companheiros mortos-vivos. Capítulo 798, A Raiz do Problema 2. Nenhum dos 3 grandes países pode permitir que as cortes de mortos-vivos tenham uma base tão estável. Não com a atual migração de mortos-vivos, aumentando seus números e recursos. Se Erlik colocar as mãos na resgate das fábricas, ele alcançará uma posição elevada na justiça e, por sua vez, a justiça poderá viajar Garlin sem restrições, algo que até agora conseguimos evitar. Draugtreant. Kila disse. Eu pensei que as plantas não podiam ser transformadas em mortos-vivos. Isso é apenas parte da verdade, Lita disse. Ao contrário de vocês, carnais, nosso vínculo com a vida é tão forte que os mortos-vivos não podem nos alcançar a menos que os desejemos. Pela mesma razão, aqueles de nós que optam por desistir da vida são desprezados e expulsos de nossa sociedade. Mesmo assim, nossa lei só se aplica àqueles muito fracos para enfrentar seus executores.
Ao derrotar os policiais de Lennon, Erlich ganhou o direito de desafiar sua lei e desafiar seu governo. Um silêncio assustador caiu na sala. Os rumores sobre o Lich devastando o Império já eram ruins. Ninguém tinha ideia de como a Imperatriz conseguia se defender sozinha contra um ser tão antigo e poderoso, nem queriam que o fenômeno se espalhasse. Mortos-vivos reivindicando a terra dos vivos significaria ter todas as raças sendo criadas como gado para alimentar uma horda sempre crescente de cadáveres vivos. Ok, a situação é terrível, mas não entendo por que você está aqui ao invés do exército ou dos Spellbreakers, diretor Mart, nem como Kila pode ajudá-lo, Lich disse. Ela está trabalhando duro para aprender magia de nível 5, mas está longe de ser uma mago de batalha. Sem mencionar que você nem deveria estar ciente disso, Lich. Mesmo que o resultado do conflito interno de Laruel afete o reino, a cidade não faz parte disso. Não nos intrometemos nos assuntos de outros estados, nem podemos desperdiçar mão de obra enquanto lidamos com a invasão de mortos-vivos e preparando-se para colonizar Giera. Marta explicou. Não estou aqui como uma lutadora, mas como uma curandeira. Como Lita acabou de dizer, as plantas valorizam a força acima de tudo. Se Lennon precisasse da ajuda de humanos para manter seu trono, seus súditos a considerariam tão fraca quanto indigna, dando a vitória a Erlich por padrão. Esta é uma guerra total e Erlich está obedecendo ao código de honra do povo das plantas apenas o suficiente para não perder seu direito de conquista. Em outras palavras, ele está quebrando as regras o máximo que pode. Erlich sabe que não pode derrotar o exército de Lennon, já que apenas as plantas podem participar do conflito e as plantas mortas-vivas são muito poucas para vencer a batalha. Então, ele planejou uma maneira de aumentar o número de seus seguidores sem quebrar as regras. Ele planejou a praga de Giera para que agora afete apenas as plantas, mas não as mata, apenas parcialmente os transforma em mortos-vivos. No entanto, como cidadãos inocentes estão sendo transformados contra sua vontade, Lennon poderia pedir ajuda aos 3 grandes países. Não contra Erlich, mas contra a doença. Devido às suas extraordinárias habilidades regenerativas, o povo planta geralmente não precisa de curandeiros, então eles sabem pouco sobre magia-luz. O reino me enviou aqui porque eu sou um curandeiro. Se necessário, posso secretamente ajudar Lennon e me defender no caso de Erlich jogar sujo. Além disso, preciso da ajuda de Quilla porque ela é a mente mais brilhante de sua geração e, ao contrário de você, ela conhece muito bem a biologia do povo planta. Estou lisonjeado com sua oferta, diretor, mas por que eu? Quilla perguntou. Professor Manoar é a mente mais brilhante deste século e mesmo que ele não saiba nada sobre o pessoal das plantas, você poderia facilmente colocá-lo a par de tudo. Quilla de repente percebeu que talvez Manoar já estivesse lá. Talvez o lendário deus da cura finalmente tenha atingido uma parede que não foi capaz de superar. Você está certa, Mart suspirou. Deuses, eu odeio tanto aquele homem. Aqui está o que aconteceu à floresta da academia, 2 semanas antes. Cansada da falta de confiabilidade de Manoar, a rainha pediu aos mestres de forja reais que criassem uma tornozeleira para ele. Não poderia ser removido sem a ajuda externa de Mart e também evitou que o professor louco usasse magia dimensional e de voo, tornando impossível para ele escapar novamente. Só para garantir, ele também continha um feitiço localizador que permitia aos reais sempre saberem sua posição. Manoar havia feito mais do que um acesso de raiva contra esse tratamento injusto, dizendo que o artefato violava seus direitos civis. Apenas mostrar-lhe a lista dos crimes pelos quais ainda estava em liberdade condicional conseguiu calá-lo. Manoar fora forçado a cumprir seu dever de professor e curandeiro, chegando a fazer rondas com os alunos. A vida se tornou muito mais fácil para Mart, que finalmente conseguiu sentar e relaxar. Pelo menos até que o problema com a horda de mortos-vivos chegasse primeiro à academia e a notícia do problema de Laruel depois. Aí tudo voltou a ser um pesadelo. O estresse de seus deveres como diretor, Spellbreaker e um dos curandeiros reais o fez esquecer seu compromisso agendado com Lennon.
Então, quando o corredor dimensional abriu em seu escritório, a academia registrou como uma violação de perímetro e soou o alarme. Tanto as bestas imperiadoras quanto as plantas que vivem na floresta foram autorizadas a usar magia dimensional, mas não dentro da academia. Os membros da equipe hábeis em combate usaram seus anéis de professor para aparecer na cena e, infelizmente, Manoar estava entre eles. Ele normalmente teria ignorado a ligação, mas qualquer coisa era melhor do que papelada. Quando Manoar passou pelos passos, viu Lena olhando ameaçadoramente para Mart, sua corte do outro lado do portão, e uma oportunidade. Vocês lidam com a velha bruxa. Vou bloquear os reforços dela, ele disse, enquanto pulava do outro lado do portão e encontrava apenas uma dríade loira estupefata, Rissa, esperando por ele. Droga, mulher! Onde está o seu exército invasor? Ele a repreendeu. O plano de Manoar era agir heroicamente e então fingir ser capturado pelo inimigo como um disfarce para sua fuga iminente. Que exército? É uma missão diplomática. Rissa mostrou-lhe as mãos vazias em sinal de paz, assim como um membro da corte. Aquilo, uma luz de compreensão brilhou por trás de seus olhos enquanto todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Bem, a boa notícia é que isso significa que a academia está segura. A notícia ainda melhor é que o que acontece agora é tudo culpa de Mart. A tornozeleira era como uma cédula. Precisava da academia como fonte de energia para funcionar. Mesmo com o túnel dimensional ainda aberto, as matrizes de Laruel interferiam com as da academia, tornando mais fácil para Manoar desativá-lo. Ele não era um especialista, mas havia pouco que não pudesse fazer quando colocava sua mente nisso. Manoar deu a Rissa a tornozeleira junto com uma avaliação psicológica que certificou Manoar como clinicamente louco e, portanto, não responsável por suas próprias ações. Então, ele voou para longe e ninguém o viu desde então. País livre de Sharon, cidade de Laruel, agora. Quão ruim é a situação? Perguntou Glória. Ela nunca contara com Manoar. O homem claramente tinha sua própria agenda e nunca havia mostrado interesse nos assuntos de Estado a menos que estivessem alinhados com seus planos. Continua no próximo vídeo.